Agora, senhor presidente, por último, superando uma questão formal, eu devo apreciar os delitos do réu Alexandre Ramagem Rodrigues, porque eu entendi que a resolução da Câmara suspendeu todos os crimes. Mas acontece que eu entender isso não é o voto final. Então, se os eminentes colegas entenderem de forma diferente, eu tenho de votar sobre os atos dele, não é? De sorte que eu vou concluir com essa votação, sem pressa, com cuidado e responsabilidade que deve ter um magistrado antes de condenar ou absolver. Então, eu ainda não foi... Eu acho que foi votada... Não, tenho ficado vencido na preliminar de suspensão. Eu fiquei vencido na preliminar de suspensão desta ação, respectiva à prescrição contra a imputação do crime de organização criminosa ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, passo a análise de maneira individualizada, como se exige a individualização da conduta de cada um. Senhor presidente, na imputação do cometimento do crime de organização criminosa, eu não vou repetir aquela ausência de organização perene, estável, permanente, para praticar delitos indeterminados, com penas, segundo a própria lei afirma. Então, ele não era membro de organização criminosa, instituída para a prática de variados crimes, dentre eles o de golpe de Estado. Se houve algum desvio de finalidade das funções com a criação dessa suposta BIM paralela e o uso do First Mile, inclusive eu fui vítima disso e não vou levar isso em consideração na hora do julgamento, na verdade isso se inclui numa área diferente da área da criminalização imposta nessa denúncia. Então, considerando o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu pelo crime de organização criminosa. Passo, então, à imputação do cometimento de crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aqui eu enuncio o 359L, só para recordar, porque estamos falando desde 9 horas da manhã, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Como prova da prática de crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359L, do Código Penal do crime de golpe de Estado, o Ministério Público sustenta em síntese que o réu Alexandre Ramagem teria, na condição de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, entre julho de 2019 e março de 2022, em conjunto com outros criminosos, realizados atos destinados à tomada do poder e à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, eu já mencionei, a suspensão foi pelo crime posterior, já no exercício do mandato de deputado, e também foi em relação ao crime de dano e ao crime de organização criminosa. Porque, como é permanente, teria entrado por dentro do mandato. Não. Em relação a... Na verdade, a suspensão que foi definida pela turma... Não, digo pela Câmara. Sim, aí era em relação a todas Acho que não todas. Acho que só... Foi a extensão dada pela Câmara, foi em relação a todos os réus. Suspensão da ação penal em relação a todos os réus. E por todos os crimes. Então, eu digo que o Ministério... não precisa votar de novo em relação a todos os réus. Né? Só o último. É isso. Obrigado por cuidar da minha saúde. Como prova da prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359L do Código Penal, e do crime de golpe de Estado, o Ministério Público sustenta em síntese que o réu Alexandre Ramagem teria, na condição de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, entre julho de 2019 e março de 2022, em conjunto com outros criminosos, realizado atos destinados à tomada do poder e à abolição violenta do Estado Democrático.
O réu teria, em essência, defendido a descredibilização do sistema eleitoral de votação para propiciar condições indutoras da deposição forçada do governo eleito, construindo mensagens ofensivas ao Estado de Direito que passaram a ser difundidas pelo então presidente da República, que seria comprovado pelos 3 arquivos, presidente TSE em forma DOC, Bom Dia Presidente, PR Presidente e contado dos computadores do réu, criados entre março de 2020 e julho de 2021. O réu teria ainda, segundo a acusação, comandado espionagens ilegais, numa espécie de ABIN paralela, baseada em interesses particulares do então presidente da República, relacionada a seus filhos e para ações com viés político, mediante a obtenção de informações de opositor em desvio de finalidade. Está mencionado isso. O réu teria também sugerido ao então presidente da República o descumprimento de decisões judiciais com base em parecer a ser elaborado pela AGU. E teria agido utilizando ilegalmente a ferramenta First Mile para o monitoramento ilegal de pessoas. A defesa do réu Alexandre Ramagem Rodrigues defende a improcedência do pedido em relação aos crimes de tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, firme no acervo probatório acostado aos autos. Os argumentos da defesa são basicamente que não há acusação de que o réu teria utilizado violência armada e nem mesmo de que se associou com 4 pessoas de forma estruturada para a prática de crimes. As mensagens encontradas com o réu Alexandre Ramagem não incidem no tipo de qualquer crime que lhe foi imputado pela denúncia, especialmente porque, além de não serem violentas, não produziram qualquer efeito concreto tendente a abolir o Estado Democrático de Direito. Os arquivos de texto do réu apresentados pela acusação não provam qualquer tese de que algum crime teria sido praticado, especialmente porque muito do que foi mencionado é apenas escrito pessoal do réu. A ferramenta First Mile foi adquirida, contratada pela BIM, bem antes de o réu se tornar diretor-geral da BIM, e deixou de ser utilizada em maio de 2021, antes, portanto, do início das atividades consideradas criminosas. Feito este registro, o cotejo das acusações com as provas acostadas nos autos, especialmente também as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Alexandre Ramagem não deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, não há adequação típica. E os fundamentos que levam a essa conclusão são os seguintes. A despeito de o réu Ramagem Rodrigues, Alexandre Ramagem Rodrigues, ter uma sala no Palácio Planalto e proximidade com o então presidente da República no período que for diretor-geral da BIM, tal circunstância não configura qualquer crime, sinaliza tão somente que o réu tinha mais prestígio com o então presidente da República que os anteriores ocupantes do mesmo cargo de diretor-geral da BIM. Quanto a esse tópico da influência do réu no conjunto de autoridades do Poder Executivo Federal, na época dos fatos da denúncia, o réu colaborador não incluiu o réu Alexandre Ramagem Rodrigues no núcleo da suposta organização criminosa. A colaboração não fala uma palavra sobre isso. Em seu interrogatório, o colaborador Mauro Cid, uma vez indagado especificamente sobre o perfil do réu Alexandre Ramagem no enquadramento de personalidades que havia feito, assim responde. Réu Mauro Cid, sim, senhor, tinham dos mais conservadores aos mais radicais. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, o senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre Correios, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os Correios. Correio Alexandre Ramagem. Não, senhor. O senhor ministro Alexandre, Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais, diz o colaborador. E o fato de os documentos encontrados com o réu Alexandre Ramagem Rodrigues confirmaram o alinhamento. O fato dos documentos encontrados com o réu Alexandre Ramagem Rodrigues, o fato de eles confirmarem o alinhamento ideológico entre ele e o presidente, não conduz à conclusão de que Alexandre Ramagem praticou o crime de abolição, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. As pessoas têm as suas ideologias, mas pensamentos, desejos, enfim, aquilo tudo que Aníbal Bruno e Hungria aqui citaram, não podem ser encartados em figuras penais.
Os 3 arquivos com mensagens encontrados no computador do réu Alexandre Rodrigues à margem e mencionados pela acusação como prova de que o réu estava construindo mensagens para tentar abolir o Estado Democrático de Direito, não levam a essa conclusão, já vista que não preenche as elementares do artigo 359-L do Código Penal. No caso específico da terceira mensagem, PR Presidente, aliás, ela sequer pode ser considerada como prova de qualquer crime no atual momento, pois foi modificada em 21 de março de 23, quando o réu já era deputado federal, e por também abranger período posterior delimitado pela denúncia 8/1 de 2023. Uma ação praticada pelo réu no período posterior mencionado pela denúncia e também superveniente à diplomação não pode ser julgada nesta ação penal. Os 3 arquivos que foram encontrados são o presidente do TSE informa, criado em 10 de julho de 2021, e modificação final em 27/7/2021, pelo usuário arramagem@yahoo.com. 2. O Bom Dia Presidente, criado em 4 de março de 2020, modificado em 11 de março de 2021, vinculado ao usuário arramagem@yahoo.com. E 3º, PR Presidente, com metadados de criação em 5/5/2020 e modificação final em 21/3/2023. Na mensagem, o presidente TSE informa o seguinte conteúdo é veiculado. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Todavia, ocorrida na alteração dos votos, mudou-se o panorama. O argumento da anulação dos votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente constantemente. A exposição do advogado, dos peritos e técnicos já espanca qualquer credibilidade da urna. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos com a devida e constante publicidade. Estas questões que devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação dos ministros supremos. Claramente, os 3 ministros supremos estão contra a segurança do pleito eleitoral, a evolução das urnas eletrônicas e o estabelecimento de integridade e transparência no resultado das urnas. Estes os pontos que acredito devem ser permanentemente difundidos. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o próprio Supremo Tribunal Federal. O segundo arquivo, denominado Bom Dia Presidente, relata a criação de um grupo técnico para desacreditar as urnas eletrônicas. E com relação ao terceiro arquivo, intitulado PR Presidente, o único dos 3 modificado após o réu já ser deputado federal, havia conteúdo sobre temas variados, ocorridos durante o mandato presidencial, tais como anotações contrárias às urnas, mensagens favoráveis às Forças Armadas no poder e sugestão de utilização da AGU para subsidiar o descumprimento pela Polícia Federal e de ordens judiciais sobre o fundamento de sua ilegalidade. Nada do conteúdo das mensagens encontradas representa uma concreta ação violenta ou com grave ameaça na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Eram mensagens que continham anotações contrárias às urnas eletrônicas, críticas ao Supremo e que sugeririam a construção de argumentos jurídicos para o descumprimento de ordens judiciais. Por mais que o teor dessas mensagens seja deplorável e inaceitável, é impensável em um Estado democrático de direito, elas eram apenas mensagens dentro de um arquivo de computador que não resultaram em ações violentas concretas por parte do réu. A primeira mensagem contida no arquivo Presidente TSE informa, por exemplo, e se amolda por inteiro ao conhecido discurso político do então presidente de suposta fraude nas eleições e de ácida crítica ao Supremo e às urnas eletrônicas. Nada que pudesse surpreender ou ensejar uma inesperada ação violenta e armada. Criminalizar o pensamento, por mais que dele venhamos a discordar, é absolutamente inaceitável em uma república democrática.
pensamento. Um discurso que procura demonstrar fragilidade nas urnas eletrônicas do sistema de contagem dos votos é reprovável sobre todos os aspectos, maiormente quando nada há de real de debilidade em nosso sistema eleitoral. Contudo, há uma distância muito expressiva entre essa reprovabilidade e considerar essa conduta como crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, no meu entender. Sob outro prisma, a ABIN e o Tribunal Superior Eleitoral possuíam um acordo de cooperação para atuação conjunta, dentre outras áreas, na auditoria de sistemas de votação. Portanto, a existência de um grupo de trabalho no âmbito da ABIN para aprofundamento da urna eletrônica se encaixa no escopo do acordo que foi firmado com o TSE e, exatamente por isso, não configura um ilícito penal. A menção constante da peça acusatória de que o réu Alexandre Ramagem Rodrigues teria comandado espionagens ilegais baseadas em interesses particulares do então presidente da República não guarda relação com o tipo ele imputado nesta ação. Pode ser outro ilícito, mas não guarda relação com esse tipo, essa figura típica. O uso indevido da BIM para, com desvio de finalidade, esse tipo de favorecimento do uso indevido da BIM é deveras reprovável, mas não caracteriza por si só uma ação violenta para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E eu digo porque a tipicidade é importante, as figuras são novas. A apreciação desse crime está sendo feita ab origem do Supremo Tribunal Federal. Nós temos de ter cuidado com o precedente ampliativo, de considerar qualquer coisa uma ação violenta para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Assim, a acusação de que o réu teria investigado servidores da Receita Federal em 2020 para supostamente beneficiar um dos filhos do então presidente foge por completo do período delimitado na peça vestibular de acusação e dos temas nela referidos. Em relação à acusação do emprego ilegal da ferramenta de tecnologia First Mile para o monitoramento ilegal de pessoas, não há provas de que o réu tenha praticado essa conduta. O réu foi diretor-geral da ABIN no período de julho de 2019 a março de 2022. Contudo, a ferramenta foi adquirida em 26 de dezembro de 2018, antes, portanto, do início da gestão de Alexandre Ramagem Rodrigues. Ademais, a First Mile deixou de ser utilizada pela BIM em maio de 2021. Ocorre que a denúncia delimitou o tempo de ocorrência dos fatos ensejadores dos crimes imputados aos réus ao período de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Assim, antes de a suposta organização criminosa ter início para com as ações de abolir o Estado Democrático de Direito, a First Mile já não era mais utilizada pela BIM. Nesse ponto, cumpre salientar que a ferramenta First Mile já era utilizada pelos oficiais de inteligência lotados no Departamento de Operações de Inteligência do INT, quando o réu se tornou diretor-geral da ABIN. Ainda em relação a esse tópico, revela ressaltar que o réu chegou a determinar a apuração de irregularidades pelo uso indevido da First Mile no âmbito da ABIN, em razão da demora do Departamento de Operações de Inteligência, no esclarecimento acerca de possíveis irregularidades, oportunidade em que a réu determinou a instauração de procedimento no âmbito da Corregedoria da ABIN para apurar eventuais desvios na utilização da ferramenta. Caso, portanto, a First Mile fosse ser um instrumento para a prática de ilícitos, não só não teria determinado a investigação formal de irregularidades no seu emprego, como também o réu teria mantido esse contato até o último dia de sua gestão na ABIN como diretor-geral, o que efetivamente não aconteceu. O último detalhe adicional que merece ser comentado é o seguinte: o órgão de acusação aponta nas folhas 226 e 227 suas alegações finais que teriam sido identificados logs de entrada de Alexandre Ramagem no sistema a partir de 15 de maio de 2019, antes mesmo da sua posse como diretor-geral, e apenas um mês após o início do uso da ferramenta. Ocorre que esses dados de entrada não se referem a entradas do réu Alexandre Ramagem Rodrigues no sistema First Mile, mas diz respeito ao seu ingresso no prédio da ABIN.
Página 298 do relatório final apresentado na PET 11.108 do DF. Dessa forma, essa informação apresentada não prova qualquer intenção maliciosa do réu do uso indevido da ferramenta First Mile. O envio pelo réu de mensagem, ou então, o presidente da República, sugerindo que a AGU fosse consultada para fazer um parecer no sentido de que uma decisão do Supremo Legal não deveria ser cumprida, é algo muito grave e infundado. No entanto, tal ação não incide no tipo do artigo 359 do Código Penal. Ele não é uma ação violenta contra instituições democráticas, não é uma ação violenta contra instituições. E o exercício de um dos poderes, notadamente, se considerarmos que a consulta ao órgão central da União de assessoramento sequer foi feita, efetivamente não aconteceu absolutamente nada. Assim sendo, senhor presidente, eu, considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente pedir de condenação do réu Alexandre Ramagem Rodrigues pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, nos termos do artigo 3864, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal do Código de Processo Penal. Aqui, na imputação do cometimento do crime de dano qualificado e pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, e o crime de deterioração do patrimônio tombado, eu adoto todas as fundamentações que já apresentei até então. Em razão da edição da Resolução 18 de 2025 da Câmara dos Deputados e da subsequente decisão desta turma no plenário virtual, que se encerrou em 13 de maio, foi determinada a suspensão desta ação penal e também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração do patrimônio tombado até o término do mandato. Por essa razão, eu deixo de apreciar a imputação da prática desses referidos crimes pelo réu. É como voto, senhor presidente, agradecendo a generosidade de Vossa Excelência dos intervalos concedidos e concluindo o meu dever jurídico.